Uma ação da Brigada Militar terminou com 2 homens mortos e 3 presos em Canoas, na região metropolitana. Os policiais foram recebidos a tiros e responderam à altura, responderam a essa agressão. Com os suspeitos foi apreendido um verdadeiro arsenal. Vitor Costa está chegando agora com os detalhes para a gente. É contigo, Passarinho. Boa tarde. Boa tarde, Vanessinha, para você e para todo mundo ligado conosco na tela do Cidade. Olha só, uma ação muito importante aqui em Canoas, justamente porque atentaram contra toda a sociedade, contra todos nós, né? Gaúchas, gaúchos, paranaenses, todo mundo. Afinal de contas, é o que a Brigada nos representa. E, claro, foi um trabalho, até eu estava conferindo essa informação, que partiu mesmo da própria Brigada Militar, quando começou a fazer, né, e faz o seu trabalho de policiamento ostensivo. A Brigada, então, quando chegou no local com os seus policiais, acabou sofrendo esse tipo de ataque, essa retaliação, e revidou. E o saldo positivo de 3 homens presos, 2 criminosos acabaram no confronto vindo a óbito. E, claro, uma situação bairro Niterói, muitas vezes tem pontos que são conflagrados, mas para a gente entender melhor um pouco essa dinâmica e saber também como tudo se deu, de fato, a gente conversa agora com o comandante Ivan, que está aqui gentilmente nos aguardou para a gente também, claro, falar e destacar esse trabalho da Brigada. Comandante, parabéns pela atuação também ali, né? A Vanessa até frisou o ponto positivo, o detalhe que nenhum policial militar ferido. Mas como que se deu início a esse trabalho? Seja bem-vindo ao Cidade. Boa noite, Vanessa. Boa noite aos telespectadores. Ontem tivemos uma chamada via 190 em que o comunicante informava de uma movimentação anormal numa residência, entrada de indivíduos que não eram da região e de uma movimentação de veículos também suspeitas, de 2, 3 veículos que também não eram muito comum ao bairro. Diante disso, as nossas guarnições de força tática foram despachados para o local para constatar a veracidade da informação. Chegando no local, ao aproximar-se da residência, já foram recebidos com disparos de arma de fogo. Prontamente as nossas guarnições, visando conter aquela situação e evitar aquele injusto mal que estavam sendo agredidos, efetuaram disparos de arma de fogo e acessaram a residência e conseguiram fazer a intervenção e abordagem no interior da residência de outros 3 indivíduos, com os quais foram apreendidas uma grande quantidade de armas, munições, coletes balísticos, tocas, balaclavas, para certamente serem usados em algum outro atentado contra a comunidade aqui de Canoas ou da Grande Porto Alegre ou até mesmo de Porto Alegre. Para quem não sabe, né, o comandante está aqui, é o 15º, é metropolitano, então é um batalhão que tem muita essa atuação também pelos municípios da região, né? O comandante, conta para nós que o senhor explicou que veio uma denúncia, isso é muito salutar por parte da própria comunidade, né? Importantíssimo. Mas quem seriam esses suspeitos que estavam rondando ali, que não eram figuras tão comuns à comunidade? Seria grupo rival? Até essa informação nós não temos como precisar, né? Qual o grupo ou organização criminosa, nós não temos ainda como precisar, por óbvio que agora, durante o decorrer do período que irá se avançar e através do inquérito da Polícia Civil, vai ser possível identificar a vinculação de organização criminosa, se é que existe. A comunidade, através do nosso telefone de emergência 190, e é importante nós frisarmos a importância das ligações para o telefone 190 e da confiança da comunidade em denunciar situações que não são normais dentro da sua comunidade para a Brigada Militar. Então, através desse telefone, foi acionado nossas equipes de força tática para prestar esse apoio à comunidade e identificar aquela situação que não é normal dentro daquela sociedade. Os policiais militares vão seguir na região, fazendo um acompanhamento? Seguiremos atuando, né? A Brigada continua com seu trabalho diuturnamente, nas 24 horas do dia, atuando aqui em Canoas e Nova Santa Rita, bem como a Brigada Militar nos 497 municípios do estado. Comunidade que fez a denúncia, lá podem ficar tranquilos, não vai ter nada do gênero, né? Porque todo mundo quer viver em paz, né, comandante? Isso vocês garantem também que não deve ter agora, final de semana, nenhum tipo de retaliação nem nada. Não, nós acreditamos que nós tivemos um êxito muito grande, interrompemos uma ação que seria contra alguma outra comunidade e certamente não haverá nenhum evento
de grande porte, como se alinhava com a orquestração de 5 indivíduos, 2 veículos roubados, 3 pistolas, 2 calibres 12 e uma semiautomática, mais de 250 munições, mais de 10 coletes balísticos seriam usados nessa ação. Certamente a brigada evitou um grande mal que iria acontecer em outra região. Não sabemos precisar se é aqui de Canoas, Nova Santa Rita, Porto Alegre ou da Grande Porto Alegre. Com certeza, comandante, a brigada deve ter salvo também de pessoas inocentes, né, trabalhadores que poderiam às vezes estar no seu serviço ou qualquer situação e se depararem com essa situação, como o comandante traduziu para vocês. Gente, poderia ter sido uma catástrofe mesmo, poderia ter sido um BO gigante, para falando bem um português coloquial aqui com nossos amigos em casa, que a brigada preveniu em chegar, ser cirúrgica, acontecer todo o fato, né, que posteriormente tudo indicava. Veja só, né, Vanessa, a quantidade de armamento, de coletes balísticos também. Eles com certeza não estavam indo na igreja ajudar as criancinhas carentes, né, Vanessa? Exatamente, Vitor. E a gente fala assim, ó, a polícia foi cirúrgica nessa ação e, ao mesmo tempo, parabeniza a ação da polícia, porque, né, tudo que você explicou, não preciso ficar me repetindo aqui, mas daí tem gente que ainda vai falar, mas Vanessa, tá falando parabéns para a ação da polícia, foram 2 mortos. Sim, foram 2 mortos que em algum momento ali optaram pela criminalidade, optaram por atirar contra os policiais. E optaram por atirar contra os policiais que estão ali para defender a sociedade. Optaram por puxar o gatilho, de repente, tirar a vida de um pai e de uma mãe de família. De repente, uma bala perdida, que a gente sempre fala, encontrar algum alvo. Então é óbvio que a polícia vai responder e é óbvio que a polícia vai acertar o alvo, porque a polícia é muito mais bem treinada que os vagabundos, graças a Deus, né? E olha o arsenal que foi apreendido, até mesmo um fuzil ali. E claro, né, Vitor, isso é cada vez mais preocupante e infelizmente se torna cada vez mais comum, porque a gente mostra aqui na tela do Cidade, praticamente todos os dias, a apreensão de armas, né, pistolas semiautomáticas, de fuzis. É uma realidade que até o próprio coronel pode falar. É cada vez mais difícil de se enfrentar na rua, né? Sim, com certeza. Até porque acaba que muitas vezes, coronel, Vanessa salientou que o trabalho de vocês tem um treinamento, tem uma precisão, mas fica cada vez mais difícil diante do poderio que esses criminosos e organizações e facções vão, com o passar do tempo, adquirindo. Com certeza. Nós temos visto durante esses últimos anos uma mudança na questão dos armamentos utilizados por esses delinquentes. A ação de ontem, né, como foi já evidenciado, foram apreendidas 2 armas de calibre 12, uma semiautomática, mas nós também acompanhamos, né, a evolução de armamento. Então a brigada está preparada, está treinada para qualquer ação contra os indivíduos que irão cometer qualquer tipo de delito. Tenente Coronel Ivan, obrigado. Um bom final de semana para o senhor. Obrigado. Contem com a brigada, solicitem a brigada. A brigada está ao lado da comunidade para trazer a tranquilidade para toda a sociedade. Obrigado, comando. E só um detalhe, né? Muitas pessoas às vezes não sabem, mas a situação que envolve, né? Muitas vezes essas armas que são apreendidas, existe uma lei também, né, uma normativa do Estado, que a Polícia Civil pode, depois de um trâmite junto com a Justiça, equiparar, né, pegar essa arma mesmo pro nosso lado, assim, né? Acaba que depois as Forças de Segurança gaúchas podem usufruir depois desse armamento, como carro também e outros itens, né, Vanessinha? Perfeito, Vitor Costa, obrigada pelas informações. Mais uma vez agradeço ao coronel ficar aí até essa hora conversando com a gente ao vivo. É importante porque ele não está falando com o Vitor, com a Vanessa, ele está falando com a comunidade, com você aí de casa.